Vamos lá, galerinha. Última parte da nossa aula de reforma religiosa. Chegamos aqui, gente, na Inglaterra. Chegamos aqui no Reino Unido. A reforma anglicana, o anglicanismo, muito importante para que possamos entender as revoluções inglesas. Então, anjinhos, aqui nós temos conflitos entre o rei da Inglaterra e o Papa. Nós temos, na verdade, gente, não um conflito religioso, e sim um conflito de interesses econômicos e políticos. O rei Henrique VIII, ele desejava ampliar seus poderes, ele desejava conquistar as terras da Igreja Católica dentro do seu território. E aí ele procurou um pretexto, e aí ele procurou uma desculpa. Qual foi o pretexto? O divórcio. Ele pediu autorização para se divorciar para o Papa, da Catarina de Aragão. Na época, o divórcio era algo extremamente difícil e escandaloso. E aí o Papa vai dizer que não. Ele vai dizer, não, mas quem manda na minha vida sou eu. Você não manda em mim. Então vai te lascar, Papa. Eu vou me divorciar, eu vou me transformar no chefe da igreja em meu país. Eu sou o cara. E assim aconteceu, tá? Então Henrique VIII centralizou o poder em suas mãos, confiscou as terras da Igreja Católica no solo inglês. Então a reforma anglicana não tem muita beleza nas questões religiosas, né? Essa mudança de atitude, né? Essa mudança de status da Igreja Católica, melhor dizendo, dentro do território britânico, foi mudado pelo Henrique VIII através dessa lei, né? Desse ato chamado de Ato de Supremacia. Então ele é o cara, ele é o chefe político, o chefe militar e agora ele é o chefe todo-poderoso religioso de seu país. Os membros da Igreja Católica tiveram que jurar fidelidade ao rei. Caso contrário, né, eram expulsos da igreja, eram expulsos da Inglaterra, melhor dizendo. Alguns resolveram fugir, alguns resolveram se exilar fora da Inglaterra. As terras que foram confiscadas, né, foram vendidas à nobreza, fazendo com que o poder, a base política do rei fosse ampliada. Então, gente, a reforma anglicana foi apenas isso, né? Foi um racha, foi um cisma da Inglaterra para com o centro da igreja. E aí eles criaram a sua própria igreja, um cisma contra a Igreja Católica. Cisma, gente, uma divisão da igreja, um grande conflito. E daí surge a Igreja Anglicana. O anglicanismo, gente, ele não tem muita diferença do catolicismo aí nesse período. Hoje as diferenças são muito mais acentuadas. Mas aí, gente, olha o que está escrito aí no último ponto do slide. Duas diferenças. A língua, né, e a autoridade máxima. A Igreja Católica utilizava na missa o latim, né, a autoridade máxima é o Papa. Já na Igreja Anglicana, nós temos a autoridade máxima o rei, o próprio Henrique VIII, e na missa não se usava o latim, se usava o inglês. Então era simplesmente isso. Logicamente, depois com o passar das décadas, dos séculos, o anglicanismo foi se distanciando do catolicismo. Beleza? Tá certo, anjinhos? Seguimos. Contra-reforma. O contra-ataque à Igreja Católica estava perdendo fiéis, estava perdendo credibilidade, estava perdendo dinheiro, né? As missas estavam se esvaziando, então perdia dinheiro, né? Na hora da sacolinha lá, já não tinha o dinheiro para pagar
a conta de energia da igreja. Energia não, né? Na época era muito a vela, né? Então, gente, a Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? Um conjunto de medidas tomadas pela Igreja Católica para deter o avanço das igrejas reformadoras, para deter o anglicanismo, o puritanismo, o calvinismo, entre outros grupos evangélicos e reformistas que vão surgir na Europa e no mundo. Então houve várias e várias reuniões. Essas reuniões da Igreja Católica nós chamamos de concílio. E o mais importante de todos, né, foram várias reuniões na cidade de Trento, na Itália. Então a Igreja Católica, a alta hierarquia da Igreja, o Papa, os cardeais, os bispos, né, uma mega assembleia da Igreja Católica se reuniu para tomar atitudes, medidas, um contra-ataque a tudo aquilo que estava acontecendo. E aí gradativamente essas medidas foram tomadas. Os dogmas foram reafirmados, os princípios católicos que eram negados, aí tem um errinho, né? Tá negados, aí é junto, tá, gente? Aqueles princípios católicos negados pelos reformadores, eles foram reafirmados pela igreja. O que são dogmas? São verdades absolutas, verdades incontestáveis. Por exemplo, né? Existe um Deus. Isso é uma verdade incontestável para o catolicismo. Para os cristãos não existe 2, 4, 10 deuses. Olha, para a Igreja Católica, o padre não pode se casar. Isso é celibato. Isso é um dogma. Eles não querem que isso seja alterado. Agora, no século XXI, né? E muito menos aí no século XVI. Tá, gente? Continuando. Tá aqui, olha, a mega reunião dos caras. E aqui nós temos as principais medidas dessas reuniões. Né? Foi criada uma lista, tá, gente? Uma lista de livros proibidos. Se você é cristão, católico, fiel, antes de você ler qualquer livro, você tinha que ler o índex, relação de livros proibidos. Então tinha lá, de A a Z. Né? Ah, eu não vou ler o livro do, sei lá, do John Locke, porque o John Locke, ele faz muitas críticas à Igreja Católica. O Voltaire faz muitas críticas à Igreja Católica. Ele é filho do capiroto, do demônio. Então, se você é católico, você não pode ler livros de Voltaire e livros de John Locke. Né? Você não pode ler uma obra chamada, por exemplo, Espírito das Leis. Então era aí, gente, uma lista enorme, tá? A, B, C, D, E, F, G, com vários e vários livros que contestavam em algum momento a Igreja Católica. Bem interessante essa questão do índex que você vê num filme chamado O Nome da Rosa, um filme muito antigo, inclusive. Reza a lenda, né, que a ponta desse livro era envenenada. Se você fosse folhear esse livro, você já morreria envenenado. Porque um católico jamais iria sequer tentar abrir o índex, porque ele só quer saber de ler as escrituras